Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Ontem nós paramos no versículo de número 7. Vamos dar início a partir daqui. O título da nossa mensagem de hoje é uma pergunta que deve, de fato, nos levar a uma reflexão profunda. Qual o mundo em que nós vivemos? É importante entender que na Bíblia nós não somos levados a acreditar em extraterrestres, mas somos levados a acreditar em regenerados. Somos levados a acreditar que existem duas realidades paralelas que dividem o mesmo local. Mesmo aqui diante da igreja, nós podemos ter dois povos. Nosso ambiente de trabalho. E esses dois tipos de povos vivem realidades distintas e veem o mundo de uma maneira diferente. Aquilo onde o mundo vê muitas vezes algo ruim, nós enxergamos algo de bom. Aquilo que para o mundo talvez seja algo maravilhoso, para nós seja algo maligno. E é isso justamente que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui no Espinho na Carne. Uma das coisas que o mundo menos aceita é uma repreensão sincera. E você pode testar fazer isso até na sua própria família. Se você for repreender alguém sinceramente, aquela pessoa não vai gostar. Agora, se você fizer um falso elogio, provavelmente aquela pessoa goste. Em qualquer ambiente, na sua família, no seu trabalho, mesmo no lugar que você chegue, que você não seja conhecido, uma das características para que você seja bem sucedido, se você assistir essas palestras motivacionais, esses palestrantes motivacionais, eles sempre dizem: elogie todo mundo. Porque quando você elogia alguém, você atrai, né, o bom olhar daquela pessoa para você. Então aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ao fazer a sua defesa, ele não se equipara aos falsos mestres ou aos falsos servos, mas muito pelo contrário, ele nos dá um outro parâmetro, a qual todos nós, na qualidade de cristãos, devemos refletir em relação ao nosso próprio serviço. E eu gostaria de iniciar a nossa exposição de hoje não lendo o texto que nós vamos meditar, que é o texto de 2 Coríntios 12, 7, mas eu gostaria de trazer os irmãos um pouco mais atrás da Bíblia, retroceder um pouco até o último livro do Antigo Testamento, que todos vocês sabem, que é o livro de Malaquias, e percebam, irmãos, que esse problema a respeito de como nós estamos enxergando o mundo, ele vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós vamos ver muitos cristãos genuínos, que estão abatidos, entristecidos, talvez até deprimidos, porque eles não estão olhando na direção certa. E aqui em Malaquias, a partir do capítulo 3, versículo 13, o Senhor Jesus, ele vai justamente nos dar um sustentáculo para que a gente possa enxergar o mundo da maneira correta. Não simplesmente entendendo que a nossa vida se restringe somente a esse plano, mas entendendo que aquilo que nós vivemos aqui é uma pequena experiência de tudo aquilo que nós iremos viver durante a imortalidade. Todas as criaturas que o Senhor Deus criou, a sua imagem e semelhança, são imortais. Perceba que essa
essa é a justificativa do próprio inferno. Essas seitas heréticas, dentre elas a Testemunha de Jeová e o Adventista do Sétimo Dia, eles têm uma característica, assim como outras seitas e alguns pseudo-cristãos, que é a doutrina do aniquilacionismo. O que é essa doutrina? Que no dia do juízo final, aquele que não for salvo vai ser aniquilado, ou seja, vai deixar de existir. Mas essa doutrina, ela não se sustenta em si mesma, porque a Bíblia vai nos dizer de maneira muito didática que assim como há uma vida eterna, há um tormento eterno. Então, se eu tiro o tormento eterno, eu também tenho que tirar a vida eterna. Então, por que a necessidade do inferno? Porque as criaturas que o Senhor Deus criou são imortais. Os próprios anjos que se tornaram demônios, eles não podem mais voltar para o céu, eles estão temporariamente na terra e eles serão lançados no inferno, bem como todos aqueles que não conhecem e nem obedecem o Evangelho do Senhor. Perceba o que eu disse, não é só não obedecer, é não conhecer. Não conhecer o Evangelho do Senhor também é pecado. Então aqui Malaquias está dizendo para aquele povo lá do Antigo Testamento, perceba que Malaquias fala 400 anos antes da volta do Senhor Jesus, ele é o último profeta da velha aliança. Depois de 400 anos o Senhor vai trazer, como o próprio livro Malaquias diz, o Elias, que é João Batista. E aqui ele vai dizer, versículo 13 do capítulo 3, as vossas palavras foram duras para mim. O Senhor está falando da gente. A gente muitas vezes tem sido duro com o Senhor. Ô Senhor, porque o Senhor está fazendo isso com a minha vida? Não estou entendendo. Eu estou fazendo tudo certinho, agora que eu decidi andar direitinho, parece que o Senhor resolveu me açoitar dia e noite. Quantas vezes nós nos queixamos, irmãos, de tantas coisas, enfermidades, restrições financeiras e tantas outras coisas, problemas emocionais, problemas familiares, problemas conjugais. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Porque, irmãos, Deus é soberano. Quando nós nos queixamos da nossa vida, nós estamos indiretamente nos queixando de Deus, de como Deus tem guiado a nossa vida. Mas nós dizeis, em que temos falado contra ti? E a gente ainda tem a cara de pau de dizer, não, Senhor, não estou falando nada do Senhor, estou falando da minha vida. Mas se o Senhor é o nosso pastor, não é Ele que guia a nossa vida? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Normalmente é assim. Essa é a consequência natural daquele que não vai enxergar o mundo direito. Eu podia estar hoje de manhã numa praia, eu podia estar hoje de manhã numa piscina de álcool em gel seguro, eu podia estar hoje de manhã, fazendo tantas coisas, eu podia estar hoje de manhã na minha cama, no meu colchão do ortobon, dormindo, eu podia, agora estar fazendo alguma coisa de agradável com meus filhos. E a gente fica, inútil é servir a Deus. Para que tanta renúncia? Por que passar por tantas privações e sofrimentos? Por que não aproveitar esse mundo o máximo que a gente puder, como as pessoas que muitas vezes estão próximas a nós estão fazendo e aparentemente estão mais felizes do que nós? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que você vai encontrar em toda a Bíblia. Algumas vezes de forma direta, algumas vezes de forma indireta. O próprio Asaf teve esse conflito. E aqui ele diz, inútil é servir a Deus. Isso é o que o povo estava dizendo no seu próprio coração. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esse andar de luto significa arrependimento. Que adianta a gente estar vivendo uma vida diferente da nossa geração, arrependida, em obediência?
Versículo 15, ora pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Não é isso que a gente faz? Por exemplo, às vezes a gente até brincando, né? Ah, mas eu tenho uma vida de oreia. O que é oreia? Oreia é uma pessoa pobre. É uma pessoa muitas vezes humilhada, desprezada. Você acha mesmo que ser filho de Deus é uma vida de oreia? É isso que você acha de todo o seu coração? Que um filho do Deus Todo-Poderoso pode de alguma forma. Então nós reputamos por felizes os soberbos. Basta uma pessoa chegar com um carrão ou qualquer coisa externa, qualquer aparência externa de riqueza, de beleza, de felicidade, a gente já fica, rapaz, esse pessoal aí, ó, tá bem. Talvez você converse com uma pessoa que está no quarto casamento e está super feliz. E diga, olha, eu no primeiro, no segundo, no terceiro eu errei, mas nesse quarto bateu certinho. E a gente fica, rapaz, está vendo aí? Simples é que se dão bem. Ora, pois, reputamos por felizes os soberbos. Eles tentam o Senhor e escapam. É o que muitas vezes a gente pensa. Mas como é que pode? Esse pessoal aí faz e acontece. Escapam. Então os que temiam o Senhor, olha, um grupo dentro do grupo. 5 virgens prudentes dentro daquelas 10 virgens. Então quem é você aqui nessa manhã? Você é aquele que está se queixando ou você é aquele que está glorificando a Deus? Aqui, perceba de maneira muito clara, são 2 grupos dentro do povo de Deus. Ambos estavam obedecendo, mas um estava obedecendo e entendia que a sua obediência era motivo de regozijo e alegria, e o outro estava obedecendo e entendia que a sua obediência era motivo de tristeza. Onde é que a gente vê isso? Na parábola do filho pródigo. Eu gosto de chamar aquela parábola de os 2 filhos maus do pai bom. Porque o filho mais velho é tão perverso quanto o filho mais novo. Perceba que o filho mais velho, ele não gastou os bens do pai, nem pediu os bens do pai antes da morte do pai, mas ele só fazia aquilo por obrigação. Porque era daquela forma que ele achava que iria obter a sua herança. Ele não tinha prazer de estar com seu pai. E aqui, esse grupo dentro do grupo diz, então os que temiam o Senhor, perceba a diferença. Temor ao Senhor é sempre uma característica dos regenerados. E temor aqui fala de reverência. E reverência fala de entender a preciosidade da pessoa de Cristo. Cristo é o seu companheiro e por isso você deveria se sentir a pessoa mais plena do mundo. Independentemente se você é casado, solteiro, viúvo, largado, largada, independente do que for, se Cristo está em você e você está em Cristo, você tem que se sentir pleno e satisfeito. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Perceba, olha que coisa. Aqueles que de fato têm reverência e amor por Cristo, eles falam de Cristo o tempo todo. O Senhor atentava e ouvia. Olha que coisa linda. O Senhor via o que eles estavam falando e aprovava. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Por isso que eu falei desses 2 mundos. Quando você passa pelas situações desagradáveis ou aparentemente agradáveis, você se lembra do nome do Senhor? Você se lembra da presença do Senhor? Da onipresença dele? Versículo 17: eles serão para mim particular tesouro. Olha que coisa linda, o Senhor está falando do céu aqui. Essas pessoas que hoje vivem com o seu coração no reino dos céus, serão transportadas daqui a pouco tempo para lá.
Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei. Nós já vimos isso em Mateus 25, haverá um juízo, e alguns estarão do lado direito e ouvirão benditos de meu Pai, e outros estarão do lado esquerdo e ouvirão malditos. Aqueles que ouvirem benditos de meu Pai, ouvem também, venham para mim, e aproveitem tudo aquilo que eu preparei. Aqueles que ouvem malditos, diz, apartai-vos de mim. Aqui ele está falando justamente dessa divisão que já existe e que cada vez ficará mais clara à medida que a volta do Senhor se aproxima. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Um filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença. Então vereis outra vez a diferença. Essa diferença já foi vista. É isso que ele está dizendo aqui. No dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra. Essa diferença já foi vista em vários momentos. Na maneira como Deus tratou Saul e como Deus tratou Davi. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. E aí você vai ver a característica do justo. É o que serve a Deus. Serviço. Dedicação. Entrega. E o que não serve? É aquele que se preocupa somente consigo, com seus próprios interesses. Somente quando nós temos uma visão alicerçada nesses princípios bíblicos, é que nós podemos agora sim abrir em 2 Coríntios capítulo 12 e entender o que é o espinho na carne. O espinho na carne é um presente de Deus para aqueles que o servem, para que continuem servindo a eles. Uma vez, John Bunyan tinha feito uma pregação e ao descer do púlpito uma senhora veio até ele e disse: pastor, hoje a sua pregação foi tremenda, Deus te usou poderosamente. E aí John Bunyan disse para aquela senhora: minha senhora, o diabo disse isso para mim também quando eu estava em cima do púlpito. Ele não estava sendo agressivo com aquela senhora, de forma alguma, nem desrespeitoso. Ele estava mostrando essa realidade. O diabo não vai desistir de te afastar de Deus. Então, quando o diabo perceber que Deus é na sua vida e que está te usando poderosamente, ele vai usar a sua arma secreta, o orgulho. E nada é mais perigoso do que o orgulho espiritual. É como a gente vê na vida dos fariseus. Porque o orgulho espiritual é uma autossatisfação naquilo que Deus está fazendo por meio de você. Agora veja. É como um motorista de ônibus que está aqui andando de ônibus e aí ele diz: rapaz, esse sol está bonito, estaciona o ônibus aqui e vai para a praia. E os passageiros ficam tudo assim atônitos. Que é isso? Não, aqui é meu carro, vocês estão aí de carona. Aquele carro é dele? Não, ele recebeu para dirigir, fazer um percurso e depois devolveu na garagem. Muitos cristãos têm visto a sua vida assim, como se fossem suas. Não, meu filho, você é um motorista. E veja como você está dirigindo, viu? Tem um radar de velocidade, tem câmera, tem tudo, viu? Muitas pessoas têm se deleitado na sua autossatisfação. E talvez a pessoa diga: mas não, eu não tenho feito isso. Autossatisfação, irmãos, não significa que sua vida é maravilhosa. Autossatisfação significa simplesmente que você não está fazendo o que Deus mandou. Está fazendo aquilo que você tem vontade. Por isso que muitas vezes o espinho na carne é necessário. Algumas pessoas que estão aqui talvez nunca sentiram e nem sentirão o espinho na carne. Porque o espinho na carne é um presente de Deus para aqueles que Deus tem usado poderosamente. E muitos de nós aqui nunca fomos usados poderosamente por Deus.
porque nunca nos entregamos a Deus como deveríamos. Mas aqui é algo que você deveria desejar. Chegar nesse patamar da caminhada espiritual, aonde o próprio Deus precisa te frear, porque se depender de você, você vai fazer muito mais do que Deus tem projetado. Vou dar um exemplo para você. Davi, e o amor de Davi, e o zelo de Davi para com Deus. Davi está um dia na sua casa, e ele está lá, a casa de Davi é no palácio, e ele se lembra que Deus, a presença de Deus no Israel antigo era visto por meio da Arca da Aliança que ficava no tabernáculo. Na época de Davi ainda não tinha sido construído o templo. A Arca da Aliança ainda ficava no tabernáculo. Os sacrifícios eram feitos ainda naquele ambiente de tendas. E Davi então diz: não, isso não é correto, eu sou um homem comum e estou morando num palácio, e Deus está em tenda? Não, vou construir um palácio para Deus. Olha o pensamento de Davi. O pensamento dele era servir ao Senhor o tempo todo. Ele se alegrava no Senhor o tempo todo. Tem um momento que a Arca da Aliança está entrando, Davi está pulando no meio do povo com alegria, e Mical, a princesa filha de Saul que se casou com Davi, começa a ver Davi e desprezá-lo. Por quê? Porque Davi estava agindo como uma pessoa qualquer aos olhos dela. E ela fala isso para Davi, e Davi diz: vem cá, Deus está aqui no nosso meio e eu não vou me alegrar? Eu era um pastor de ovelha, agora eu sou o rei de todo Israel. Você acha que quem foi que fez isso? E se eu tenho que dar algum exemplo ao povo, o exemplo tem que ser esse: alegrem-se na presença do Senhor. Mas é isso, o mundo de Mical era diferente do mundo de Davi. E olha que eles dividiam o mesmo quarto, eles eram marido e mulher. Por isso que a pergunta é tão importante, para que esses versículos possam ser compreendidos de maneira correta. Qual o mundo que você vive? Porque se você vive no mundo de Deus, e Deus coloca um espinho na carne de você, você vai fazer como Paulo: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, ainda mais. Então aqui no versículo 7, irmãos, para aqueles que de fato são de Deus, olha o que diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, para que eu não me ensoberbecesse. Qual foi a última vez que você fez algo grandioso para Deus? Eu falo grandioso, irmãos, eu estou falando do ponto de vista do nosso esforço, e não do ponto de vista de Deus, porque tudo que a gente faz para Deus não é nada mais do que a nossa própria obrigação. Qual foi a última vez que você fez como Barnabé? Eu tinha um campo, eu vendi o campo e eu trouxe tudo para que não faltasse nada na casa de Deus e que o evangelismo fosse feito de maneira desimpedida. Qual foi a última vez que você separou um tempo para Deus? Não, durante essa semana eu vou separar 1 hora de oração e ninguém vai me impedir. Nem que chuva canivete, eu não vou sair do meu quarto de oração. Qual foi a última vez que você disse: eu vou ler o Novo Testamento todo esse mês e ninguém vai me impedir? Glória a Deus. Percebe, irmãos, que quando a gente diz assim: eu vou ler o Novo Testamento, a gente para em Mateus 2. Não, eu o Novo Testamento todo. Aí, o Novo Testamento começa com que livro, irmão? Mateus. Aí a gente lê Mateus 1, Mateus 2 e diz: amanhã eu completo. E aí o amanhã vai se prolongando. O ano passado a gente fez isso. A gente conclamou a igreja a ler o Novo Testamento, né? E a gente viu a vergonha que foi. E para que não me ensoberbecesse, qual a última vez que você fez algo assim, irmão? Grandioso aos olhos do Senhor, que o Senhor se alegrou com você, que o diabo ficou tão furioso que ele se disfarçou do seu amigo. É por
por isso que o diabo, pra gente, irmãos, ele não precisa se disfarçar de nosso amigo. Basta ele fazer, fica todo mundo com medo. E vai embora. Não, por nada não, filha, que a casa é mal assombrada. Pronto, o diabo já ganhou. Agora, quem é crente de verdade, meu filho, pode estar flutuando objetos, eu vou lá naquela casa. Mas, rapaz, tem faca voando, tem gente correndo de tudo quanto é lado. Mas, gente, os fantasmas, eles voltaram. Primeiro que não existe fantasma, meu amigo. Ali é demônio. Eu sou um filho de Deus, a gente vai ter que sair. E olha que eu não sou da Universal, viu? Então a ideia é justamente essa. Você entende que você é um filho de Deus? Você entende as consequências disso? Então quando a gente fala isso aqui, para que eu não me ensoberbecesse, qual foi a última vez que Deus usou a gente a tal ponto da gente poder ler esse versículo e aplicar na nossa vida? O que a gente faz? E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quem dera um dia a gente tenha um espinho na carne. Quem dera. Presente de Deus, que sela aqueles que são deles. O que é um espinho na carne? É um segurança diabólico. É quando o próprio Deus coloca um demônio do seu lado para te dar tapa na cara. Para dizer para você, você é só um homem, sou eu que estou lhe usando. Esse é o papel daquele demônio. Assim como Satanás estava restrito na vida de Jó, o seu modo de agir, Satanás não podia fazer o que quisesse na vida de Jó. Vocês já leram o livro de Jó, pelo menos o início dele. Você vai ver que Satanás opera na vida de Jó somente de acordo com aquilo que o próprio Deus vai permitindo. A mesma coisa é esse demônio. Esse demônio estava lá somente para dar tapa na cara de Paulo. E esse tapa aqui, no original em grego, é aquele tapa que você dá, não, que você dá, você é crente agora. Com a parte de fora da mão aqui, ó, que é para humilhar mesmo uma pessoa, dizer, se você não usa nada. Porque é muito fácil um cristão genuíno, e tem de fato renunciado a sua vida para viver para Deus, se ensoberbecer diante de um mundo tão anticristão. Porque, irmão, se a gente fosse comparar com os evangélicos dessa geração, talvez a nossa congregação se ensoberbeça. A gente não pede dinheiro, a gente não está pregando heresia aqui, a gente não se vincula com politicagem, a gente prega um evangelho duro a tal ponto de muitos saírem daqui falando mal. Talvez a gente se ensoberbecesse comparando com essas pessoas, mas se a gente fosse comparar com os cristãos que vieram antes de nós, a gente fica triste. A gente não tem feito quase nada. Então aqui é essa relação. O que você tem feito para Deus? O que de fato você tem feito para Deus? Para que você seja a tal ponto odiado por Satanás. Eu acho precioso. Guarde 2 de Coríntios aqui. Vamos rapidamente comigo aqui em Atos. Atos capítulo de número 19, se eu não me engano. Isso mesmo. Atos capítulo 19, a partir do versículo 13. Amém? E alguns judeus exorcistas ambulantes, que existe hoje nas igrejas evangélicas, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Imagine, o camarada era sumo sacerdote, ele tinha 7 filhos, e os filhos dele, que não conheciam a Cristo, invocavam o nome de Cristo para expulsar demônio, como se fosse um mantra.
Tem gente que acha que quer pedir qualquer coisa em nome de Jesus. Pronto, aí vai dar certo agora porque foi em nome de Jesus. Você sabe que Jesus é esse que você está clamando? Porque no islamismo eles creem em Jesus. No espiritismo eles creem em Jesus. No catolicismo eles creem em Jesus. Mas não é o mesmo Jesus da gente. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: e agora, quando chegar esse dia? Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é você? Quem são vocês? Que agora estão querendo me expulsar, vocês nunca serviram a Deus e agora está querendo botar uma banca de que é servo de Deus? Você nunca fez nada pelo Senhor? Você acha que o diabo não conhece a sua vida? O diabo conhece a sua vida melhor do que você. Ele sabe das suas e das minhas fraquezas. Nem todos nós temos o mesmo tipo de medo. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de rato. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de altura, no meu caso. Tem gente que tem medo de lugares fechados. Tem gente que tem medo de falar em público. E o diabo sabe de tudo isso. Ah não, aquele dali tem medo disso. É aquilo ali que eu vou botar na vida dele. E Deus vai permitir. Por quê? Porque o seu medo não pode ser maior do que a sua fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. E ela vai ser vitoriosa em relação ao quê? Ao medo. Então aqui ele diz: e o processo do espírito maligno, versículo 16 de Atos 19, saltou sobre eles. Não brinque não, meu filho. Não ache que o diabo vai vir de brincadeira com você, não. Ele saltou sobre eles, subjugando-os todos. Um só, subjugou 7. De tal modo que prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. Perceba, isso tudo aconteceu em uma casa. Chegou esse falta conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre eles. Percebeu que tudo isso precedeu o grande avivamento que vai existir na cidade de Éfeso. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Qual foi a última vez que você fez isso? Senhor, nessa época de pandemia eu fiquei com medo mesmo. Deixei de lado o nome do Senhor. Senhor, nessa época aí eu tenho dado prioridade à minha família e não tenho buscado o teu reino em primeiro lugar. Qual foi a última vez que você confessou isso? Senhor, eu uso todo o meu dinheiro para mim e vou continuar fazendo isso. E não tenho qualquer arrependimento. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, aqueles que acham que podem adorar a Deus de qualquer jeito, isso é arte mágica, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Você deveria queimar muito dos livros ditos evangélicos de hoje, porque são diabólicos. Calculando o seu preço, achou que montavam 50 mil denários. Rapaz, é muito dinheiro. Só para você ter ideia, um denário é o salário de um trabalhador. Então aqui algo muito dinheiro que foi queimado. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Percebeu? Crescia e prevalecia poderosamente. E quem era o mensageiro que Deus estava usando nesse momento? Quem era? Paulo. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, para que eu não me ensoberbecesse, voltando agora a 2 Coríntios 12, 7. Deus usava Paulo nesse nível, para que eu não me ensoberbecesse. Com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás.
para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Qual foi a última vez que você foi crente de verdade? Crente de verdade. Eu vou voltar a algo que eu disse para vocês, que enquanto a pandemia durasse, a gente ia meditar sempre nessa passagem, para a gente não viver uma vida de desculpas, mas uma vida de serviço ao Senhor. Marcos 8:34. Então assim, é isso daqui que Deus quer que você faça, amém? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, hoje aqui, talvez nós tenhamos esses dois grupos, percebeu? Dois mundos, multidão, mundo inteiro, discípulos, um pequeno grupo que de fato vê Jesus Cristo como seu tudo. E disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se negue. Ah, mais, não tem mais. Não tem mais, mas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus está em primeiro lugar na minha vida, inclusive antes do meu matrimônio, antes dos meus filhos, antes dos meus pais, antes da minha satisfação pessoal, vem Deus. E eu vou me negar ao máximo. Tome a sua cruz, aceite que à medida que você for obedecendo ao Senhor, as dificuldades aumentarão, elas não vão diminuir. A oposição não aumenta quando você obedece mais a Deus. A oposição não diminui quando você obedece mais a Deus, ela aumenta. Tome a sua cruz e siga-me, e entenda que esse sofrimento inicial é apenas o início. Perdoe até a redundância. Esse sofrimento inicial é apenas o começo. Você tomou a sua cruz? Rapaz, tomei. E agora caminhe com ela. Não, varão, eu já tomei a cruz, já tiraram a foto para botar no Facebook. Peguei a cruz, botei nas costas. Tira a foto aí, varão. Bota aí agora, vá. Pronto, agora botei no Facebook, botei no Insta. Agora eu já posso voltar para a minha vida. Não! Tome a sua cruz e carregue ela a vida inteira até chegar no céu. Não, aí não, aí não vai dar. Esse negócio vai me dar logo uma hérnia, alguma coisa aqui. Eu vou ter uma tendinite. Bem-vindo ao clube. Tudo isso que eu falei eu tenho. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Não é isso que a gente viu na pandemia, todo mundo tentando salvar a sua vida. Salve-se quem puder. Álcool gel para todo mundo. Líquido. E tem que ser 70. Não pode ser 69,9 porque ele não mata. Lava a mão, lava o pé, lava a cabeça. Escova o dente. Deixa o sapato fora de casa. Pega as roupas, arruma lá na lavanderia, quarto sanitária, mas manchado, não importa, mancha tudo. Já limpou seu óculos? Que óculos vai dar? Tá cheio de bactéria esse óculos aí, limpa. Máscara! Tem gente que não tem problema com máscara porque usou a vida toda. Então, ele está dizendo que quem quiser salvar a sua vida tem que estar disposto a perdê-la. Está disposto a morrer por Cristo. E aí vamos lá. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, não é por qualquer coisa. Tiradentes foi morto. Mas por quê? Por causa de um ativismo político. Ele estava insatisfeito com o governo na época, da monarquia, e fez uma insurreição lá em Minas Gerais,
E aí ele foi morto, esquartejado. E aí até hoje se comemora, né? Acho que no dia 21 de alguma coisa aí. A Inconfidência Mineira é feriado nacional. Pessoas foram mortas pelas mais diversas causas. Esses dias as pessoas se lembraram do que aconteceu há alguns anos atrás, acho que foi em 2001, 11 de setembro de 2001, se eu não me engano, quando aqueles dois aviões se chocaram com as Torres Gêmeas lá em Nova York. Então, todo ano eles lá nos Estados Unidos se lembram desse desastre. As pessoas que premeditaram aquele ataque, elas também morreram. Elas fizeram um curso para pilotar avião, para eles tomarem o controle do avião dos pilotos e se chocarem contra a torre, como de fato aconteceu. Muitos do islamismo radical colocam bombas no seu corpo e vão em lugares como esse daqui. Aqui não, porque é uma igreja que tem pouca gente, eles querem um lugar que tem muita gente e se explodem. Mas eles não estão dando a sua vida por Jesus, portanto, eles vão acordar não no paraíso como pensam, mas no inferno. Quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. É esse nível de cristianismo que Jesus dá um presente, que é o espinho na carne. Mas a gente nunca recebeu esse presente porque a gente nunca atingiu esse nível de cristianismo. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sim, o que adianta você... passou o coronavírus, chegou a vacina, tem um monte de gente que já está desejando agora que o tempo passe logo, porque diz que daqui no final do ano a vacina já chega, o governo da Bahia já encomendou o lote, essa vacina é boa, vai vacinar, vão voltar à vida normal. Sim, qual é a sua vida normal mesmo? Viver para si mesmo? Esse é o normal do mundo. Ah não, mas é porque eu sou grupo de risco. O cristão sempre foi grupo de risco. Quando passar o coronavírus, a gente vai continuar sendo um grupo de risco. Porque a gente é crente. Se a gente é crente, né? Então aqui a gente vai perceber, não tem desculpa, tem que ter arrependimento, tem que ter choro, tem que ter desespero. Um desespero santo. Meu Deus, eu não tenho vivido a vida como o Senhor queria que eu vivesse. Me ajuda, Senhor. Eu tenho colocado tantas outras pessoas, tantas outras coisas. Eu tenho me desculpado tanto e tenho vivido uma vida tão voltada para mim. Uma pessoa que seja sincera, é isso que ela vai dizer. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ganhar o mundo inteiro aqui não significa, meu filho, que você vai... mas eu nunca ganhei o mundo inteiro. Ganhar o mundo inteiro é a simples fato de você fazer o que você quer e não o que Deus manda. Pense, irmãos, como seria fácil para nós, todos, se o pastor de vocês não fosse um maluco. A gente estava até hoje em casa, vendo os cultos pela televisão. Eu pegava uns livros, botava no fundo assim para poder fazer um cenário, sentava numa mesa lá, em um ambiente lá em minha casa e ficava falando com vocês. E vocês em casa, tomando um cafezinho, né? O marido fazendo um cafuné com a esposa, ou então alguém cortando a unha, fazendo lixando, o culto lá de você fazendo nada no pé. Não estou ouvindo. É isso que as pessoas gostam. Ninguém quer ser incomodado. Viu, Jesus? Não me incomode não, viu? Por isso que quando uma pessoa diz, quando o Covid passar eu vou para a igreja, eu digo, vá para a igreja, mas para essa daqui não. Vá para o seu lugar de arrependimento primeiro e depois venha para a igreja. Tome banho primeiro. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita? O que daria um homem em troca da sua alma? O que você pode dar? Vamos imaginar que você viveu
passou o Covid e todas as pandemias que virão, e aí você chegou e comemorou com seus familiares, você fez 110 anos, oh que maravilha, capaz de ser de Guinness. Aí com 115 anos você morreu. Você vai para onde? Para o inferno. E 115 anos é como um dia no inferno. E você vai ter que passar a eternidade lá. Olha a loucura. Para que tudo isso que você preparou? Você não vai viver a sua imortalidade aqui. Aqui o nosso tempo é muito pouco. E a gente deveria usar o nosso tempo aqui para granjear tesouros no céu, como disse o Senhor Jesus. Para buscar isso. Versículo 38, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, não, mas a OMS, mais o prefeito, mais o governador, mais, meu filho, a gente está no meio de uma geração adúltera e perversa, você vai seguir a eles? Ou você vai seguir a Bíblia? Não, mas meu filho, meu pai, meu marido, meu cachorro, meu gato, meu papagaio, eu não podia sair de casa por causa dele, porque se eu sair meu cachorro fica deprimido. É mesmo. Qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Você já leu o Novo Testamento todo, aconselho que leia. E você vai ver que tem passagens mais duras do que essa. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Jesus vai vir, Jesus vai julgar todo mundo, inclusive você. Há tempo para você se arrepender aqui hoje. A porta do céu está aberta, enquanto o Evangelho está sendo pregado. Mas para que possamos entrar é necessário arrependimento e fé. João Batista já dizia: vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Foi isso que Paulo fez. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele teve toda a sua vida transformada quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, e ele não voltou atrás. O cristianismo de Paulo não retrocedeu, o cristianismo de Paulo crescia a cada dia. O cristianismo de Paulo não ficou paralisado diante de circunstâncias terrenas, mas se mostrava cada vez mais eficaz diante dos maiores obstáculos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Que maravilha, que lição preciosa Paulo dá para a gente, orar. E a ideia de orar 3 vezes não significa que Paulo orou 3 vezes somente, mas há um simbolismo no judaísmo que o número 3 significa uma atitude contínua. Paulo estava constantemente apresentando isso a Deus em oração, várias vezes. Eu pedi ao Senhor que afastasse isso de mim. Paulo achava que aquilo dali era um mal que estava sendo enviado pelo mal, mas não, aquilo dali era um aparente mal que estava sendo enviado por Deus para o bem dele. E ele vai dizer isso. Então, ele me disse: quem é ele aqui? O Senhor Jesus. Que coisa linda, que comunhão. Você clama ao Senhor no seu sofrimento e Ele responde. Mas pastor, eu tenho clamado tanto ao Senhor e Deus não tem me respondido. Meu filho, você não tem clamado de todo o coração. Deus não vai me responder. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, deixe com que Satanás faça o papel dele. E vá você, Paulo, e cumpra o seu papel. Muitos de nós, talvez,
pregaríamos e viveríamos o Evangelho se as circunstâncias nos fossem favoráveis. Mas diante de circunstâncias desfavoráveis, a gente se enche de desculpa. Não, irmãos, não é assim que funciona. Eu, particularmente, eu podia me desculpar com vocês e até hoje estar sem pregar. Todos vocês sabem que eu peguei o Covid, todos vocês sabem que eu tive mais de 70% do meu pulmão comprometido. O meu caso foi muito parecido com o daquele cantor Cauã, não sei o que aí, de uma dupla aí sertaneja. Pois é, ele ficou não sei quantos dias internado e até hoje está recluso. Pois é, eu fiquei 3 dias internado, saí de pé do hospital e 10 dias depois uma pessoa me liga e diz: pastor, eu estou barreado, você vai ter que voltar a pregar. E na minha primeira pregação aqui, o irmão João estava ali. O irmão João ficou esperando o momento que eu ia desmaiar, porque eu estava com uma insuficiência respiratória muito grande ainda nos primeiros dias que eu voltei a pregar. E fui desaconselhado por todas as pessoas, pelo pneumologista, pelos familiares, por todo mundo, a ficar em casa e a não sair. E eu estou aqui. E aí eu fiz um teste recentemente e meu pulmão continua com mais de 50% comprometido. Mas eu estou pregando. Estou fazendo tudo como se eu estivesse bem. Então, se você vier com algum tipo de desculpa, você vai ter que inventar outro, vai ter que ir para outro lugar dessa desculpa, porque com esse daqui não vai colar. Porque eu tive à beira da morte, literalmente. A infectologista que me deu alta, ela disse: olha, você chegou aqui com um quadro de infecção pulmonar viral, que não tem remédio. Eu acho que ela queria me aterrorizar. E o seu pulmão, que estava em 50% comprometido, está em mais de 70% comprometido, e ou você morria ou você vivia. Você viveu. E aí ela me assinou minha alta. Eu digo: ô médica do diabo. Eu já entrei no hospital, o pessoal procurando um quarto para me entubar. Mas no espaço de 24 horas o meu quadro melhorou. E em 3 dias eu pude receber alta. Eu agradeço a Deus por isso que eu passei. Agradeço muito ao Senhor. Então, irmãos, ser cristão significa isso aí. Teve gente que quando eu fiquei doente ficou tão feliz que disse: está vendo que eu disse que ele ia ficar doente? Eu mandei ele fechar a igreja. Ele não fechou. Aí, miserável, pegou a doença, tinha que pegar mesmo. Mas eu estou aqui de volta, a pessoa se quebrou. Rapaz, eu pensei que com a doença ele me vergou na cara e continua lá pregando. E parece que agora está mais duro. Vou falar com os chineses e inventar uma enfermidade de Quinhon. Só para ele. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi isso que eu ouvi e é isso que eu ouço todos os dias, diante de todos os obstáculos que a gente tem que passar. Minha graça te basta. Você diz isso para você? Quando você é largado, quando você é rejeitado, quando você é humilhado, quando você é desprezado. Você diz isso para você mesmo. Quando você é ameaçado. Você diz isso: a minha graça, a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor sempre me bastará. Não, a gente não diz isso. A gente se queixa, a gente murmura, a gente é igual ao povo do deserto. Temos que ser honestos, irmãos. Ainda não atingimos esse patamar de cristianismo. Nosso desejo é atingi-lo. A minha graça te basta, Paulo. Porque o poder, e essa palavra poder é muito específica no grego, é a palavra dinamos, de onde vem a palavra dinamite. Quem aqui é uma dinamite de Jesus? Porque o meu poder, o poder de Deus fazer coisas tremendas, extraordinárias, alcançar os perdidos, mostrar que existe luz no mundo de trevas, o
se aperfeiçoa na fraqueza. O poder, o dínamos, que você seja uma dinamite do Senhor. É maravilhoso. Abra, por favor, aqui comigo no livro de Atos. Eu acho tão legal como Atos nos impulsiona a viver uma vida cristã cada vez mais cristã. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17 narra a experiência de Paulo na Grécia. Paulo primeiro esteve em Filipos e depois em Tessalônica, Bereia, Atenas e depois ele chega em Corinto. Paulo diz, Atos 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo pregava o que? As Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Pessoas de alta posição na sociedade se converteram, pelo menos as mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo. Essa frase me impacta todos os dias, irmãos. Não tem um dia sequer, desde que eu me tornei cristão verdadeiro, que eu não seja recordado dessa frase. E essa frase não me humilhe. Estes que têm transtornado o mundo. E aí, como é? Vai? Para ser de Deus tem que ser dinamite, meu filho. E não pode dar chabu, não. Você está disposto mesmo? Tem transtornado o mundo, transtornado. Rapaz, esse perfusão não deixa a gente em paz. Só ficam falando desse Jesus, eu não aguento mais. Eu quero viver minha vida em paz, eu quero viver, sabe, eu quero ir para o shopping center, eu quero ir para o cabeleireiro, eu quero fazer minhas unhas, eu quero fazer um treinamento de pele, eu quero fazer isso, aquilo, e as pessoas posso viver minha vida em paz. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Que coisa! E olha que coisa interessante. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. De fato, Jesus é rei, mas não deste mundo. Meu filho, olha, a Semineto, que ainda é o prefeito, né? Daqui a pouco vai ser eleito outro, da mesma laia. O governador, que eu sempre erro o nome dele, é Costa, né? O Rui Costa. E tem o presidente maluco, o genocida. Todas essas pessoas, tinha um outro presidente também, que também era maluco. Então todas essas pessoas, elas podem baixar os decretos que elas quiserem. Se for contra a Bíblia, a gente não obedece. E aí, vão prender. Fazer o quê?
Eu acho que é por isso que antes de eu ser cristão, eu respondi uma ação penal, que é já para saber o procedimento quando eu for preso. Porque a gente não vai respeitar os decretos que são contrários a Deus. Pode vir de quem for, até de César. Por que você acha que Nero perseguiu os cristãos? Domiciano perseguiu os cristãos. E tantos outros imperadores perseguiram os cristãos. Então a gente precisa entender, irmãos, que o que importa para nós é Cristo. Ou Cristo é tudo na sua vida, ou Ele não é nada. Ponto. Então, quando Ele está dizendo aqui, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é justamente isso. É quando você admite todas as suas fraquezas, se coloca aos pés do Senhor. É quando você vira para seu cônjuge e diz: eu tenho que colocar Cristo em primeiro lugar, senão eu não posso ser um bom cônjuge. Eu tenho que colocar Cristo em primeiro lugar, senão eu nunca serei um bom filho. Eu tenho que colocar Cristo em primeiro lugar, senão eu nunca serei um bom pai. Eu tenho que colocar Cristo em primeiro lugar, senão eu nunca serei um bom amigo. Porque toda virtude, que se existe alguma virtude em nós, provém de Cristo. Cristo deve estar. Cristo tem que ter supremacia absoluta sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Eu não vou fazer isso porque Cristo não me direciona a fazer isso. Eu vou fazer isso porque Cristo me direciona a fazer isso. Pastor, por que ele não fecha a igreja na época de pandemia? Porque Cristo não mandou fechar. Pastor, por que o senhor não prega um evangelho assim mais tranquilo, que as pessoas saiam da igreja melhores, mais satisfeitas? Porque Cristo não mandou alimentar o ego de vocês. Cristo mandou a gente morrer e nascer de novo. Se não se arrepender, não entra no céu. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. Você é fraco. Talvez você não seja o suficiente fraco para depender de Cristo. Eu vi fraqueza quando eu estive internado no hospital. Basta você tirar o oxigênio de uma pessoa, para aquela pessoa desmaiar, ter parada cardíaca, começar a se tremer, se desesperar. Que sensação desesperadora você fazer e não sentir o oxigênio entrando, enchendo os seus pulmões. Que desespero. Por isso que Paulo, quando está evangelizando em Atenas, ele diz: Ele nos deu inclusive o ar. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é fraco? Só no dia que você reconhecer que você é um nada, você é um zero ninguém, você é um zero à esquerda, você é pior do que Hitler, só no dia que você admitir isso é que você vai estar apto para seguir a Cristo. Nós somos maus. Nós somos muito piores do que a gente imagina ser. A gente só não tem feito mais maldade ainda, porque a providência de Deus não permitiu. Mas a gente é mau. Nós fazemos e pensamos coisas ruins. Quantas vezes no seu pensamento você matou pessoas? Quantas vezes você já desejou a morte de pessoas? Quantas vezes você já desejou o mal de alguém? Ah, rapaz, se essa pessoa morresse logo, pelo menos eu me aliviava. Só não morre. Você não fala isso, mas você fica pensando. Quantas vezes? Quantas vezes você desejou as coisas dos outros? Quantas vezes você desejou ter a vida dos outros? Você é mau. Por isso que Paulo diz: fiel esta palavra.
palavra é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Jesus disse: olhe, as meretrizes e os publicanos, eles estão passando na frente de vocês, fariseus, porque eles estão se arrependendo, vocês não. Religiosidade não salva. O que é evidência de salvação na nossa vida é uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida baseado em outros princípios que não os mundanos. Então, de acordo com todos os padrões mundanos, a gente tem que ser fraco. Todas as áreas. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está deprimido? Que maravilha! Então você já tem um motivo para ir para o Senhor, a sua depressão. Você está com algum problema físico, de saúde? Que maravilha! Então você já tem um motivo para ir para o Senhor. Senhor, me ajuda, porque eu estou com umas debilidades aqui, e se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer. Olha que maravilha! Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo levantar da cama, Senhor. Pronto. E eu tenho que levantar todo dia, porque eu tenho que pregar todo dia. Graças a Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Quem é que se gloria na fraqueza? Só crente. Crente se gloria na fraqueza. Sou fraco. Eu preciso de Deus. E Deus na minha vida é poderoso, para que sobre mim repouse. Olha que coisa, olha como Paulo coloca: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sobre mim. Isso nos remete, irmãos, ao povo no deserto, aquele povo que foi liberto do Egito. Havia uma nuvem que o seguia de dia e que se transformava em uma coluna de fogo de noite, e aquela nuvem guiava aquele povo durante o deserto. Sobre mim repouse o poder do Senhor. Ai de mim, se não for Jesus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais. Olha como Paulo mudou. Paulo estava pedindo para que os problemas passassem. Agora Paulo estava dizendo: ah, Senhor, agora eu entendi. Muito obrigado por esses problemas, porque são eles que me fazem continuar a ser crente. Tem uma pessoa que veio quase 1.600 anos, 1.700 anos depois de Paulo, Charles Haddon Spurgeon. Várias enfermidades, depressão, entre elas. E uma vez ele foi entrevistado e perguntaram a ele: olha, o que você assim mais agradece a Deus? Você fala tanto da graça de Deus, de ser feliz no Senhor, e o que é que o Senhor faz na sua vida que você mais é grato a Ele? E ele disse: olha, em segundo lugar, eu sou grato a Deus pela minha saúde, porque apesar de tantas enfermidades, ele ainda conseguia fazer coisas que talvez 1000 de nós não conseguisse fazer. Você pega a agenda semanal de Spurgeon, você fica constrangido. Então ele diz: eu agradeço em segundo lugar pela minha saúde, que eu tenho feito, Deus tem me ajudado a fazer inúmeras coisas que Ele fez e me ordena e dá graça para isso. Mas em primeiro lugar, Senhor Spurgeon, o que é que você agradece? As minhas constantes enfermidades, que me colocam sempre aos pés do meu Salvador, de onde eu nunca tenho que sair. Que coisa maravilhosa. Minhas constantes enfermidades, que me colocam sempre aos pés do meu Salvador. É isso que Paulo está dizendo: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas
enfermidade? Se pela providência dele, ele permitiu que algum remédio fosse feito. Se tem um problema de coração, você toma remédio. Se tem um problema de pressão, você toma remédio. Se tem um problema de osso, você toma remédio. E aí? Você é fraco, o seu corpo humano é fraco. Deus é tão poderoso. A providência de Deus é algo tão maravilhoso que você sabe quem era o braço direito de Paulo? Um médico. Que não mais exercia sua profissão para ganhar dinheiro, mas que exercia sua profissão enquanto cristão, Lucas. E Paulo disse, o médico amado. Quando Paulo está na sua segunda prisão, que ele ia ser morto, na época de Nero, ele disse, somente Lucas está comigo. Deus sabia o que estava fazendo quando colocou Lucas para cuidar da saúde de Paulo. No filme Paulo, apóstolo de Cristo, até isso fica mais claro. E na Bíblia também. Porque quando você olha para o que Paulo passou no capítulo 11, irmão, tinha alguém para tomar conta dele. Tinha que alguém tomar conta dele. Porque ele passou um monte de coisa, devia ter problemas inúmeros de saúde. E Lucas estava lá, do lado dele. Talvez até desaconselhando ele a fazer algumas coisas. Como em Atos. Quando uma pessoa, um profeta verdadeiro, no meio do povo de Deus, diz que Paulo seria preso em Jerusalém, e o povo começa da igreja, o povo crente de verdade. Não, Paulo, não vá para outro lugar. Você falou que vai ser preso, está vendo o que ele disse? Eu sei que ele disse isso, e o que ele falou é verdade. Mas essa é a vontade de Deus. Eu não vou ser prisioneiro de homens, eu sou prisioneiro de Cristo. E Paulo foi para Jerusalém e foi preso. Porque o propósito de Cristo era que Paulo chegasse até Roma. E a maneira que Cristo queria que Paulo chegasse até Roma era como? Como um prisioneiro. Para que a glória de Cristo fosse maior ainda. A gente muitas vezes não entende. A gente muitas vezes não gosta da maneira como Deus traçou a nossa vida. Mas eu posso te garantir que é boa, perfeita e agradável. Basta apenas você olhar da maneira certa. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você quer o poder de Cristo? Eu quero. Então abrace a sua fraqueza. Seja grato a Deus na sua fraqueza. Você não pode correr? Ande. Você não pode andar? Rasteje. Então pronto. E ainda tem, a senhora ainda não chegou na cadeira de roda, minha irmã. Ainda tem essa possibilidade. Pronto, mas se chegar essa possibilidade, a gente vai glorificar a Deus do mesmo jeito. Pronto. Pronto, vamos amarrar, senhora. Amém. Mas eu quero um dia fazer as coisas para a glória de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Então, quando você é fraco, quando as pessoas jogam a sua fraqueza na sua cara, você vai para essa igreja porque você é um fraco. É isso mesmo. Porque você não está lá com seus parentes usufruindo? Eu sou um fraco. Eu também. Sou um fraco. Eu tenho que estar aqui, eu preciso estar alimentado de Deus o tempo todo, senão eu não sei onde eu estaria. Talvez até morro. Nós somos fracos, mas a gente não se apercebe disso. É impressionante como o ser humano é soberbo e acha. Você vai conversar com uma pessoa que, principalmente da área médica, as pessoas são soberbas, porque estudou 3, 4, 5, 10 anos numa faculdade e acha que sabe de tudo. Não sabe de nada. Você vai conversar com um advogado, eu particularmente que já andei, já militei na área jurídica, vai conversar com um advogado, com um juiz, com um desembargador, com um ministro,
Essas pessoas se acham semideuses, se não deuses completos. E elas não são nada. A gente tem a corte máxima do nosso país, é o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos teve um ministro que foi e pegou o seu avião junto com um empresário imoral. Nesse avião estavam mulheres de programa, e esse avião caiu numa praia paradisíaca lá do Rio de Janeiro, acho que Búzios, né? E os dois morreram. Teve outro ministro que chegou no STF, descobriu um câncer, em 6 meses ele morreu. Pô, mas ele é tão poderoso, é tão rico. E desde quando poder e riqueza pode garantir 1 segundo de vida para você? Quem garante a sua vida é Deus. Então é isso, irmãos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer. Você precisa chegar nesse nível. Obrigado, Deus, por me frear. Porque se o Senhor não me freasse, eu não sei onde eu estaria hoje, desgovernado, sem freios, como uma locomotiva sem freios, destruindo tudo que tem pela frente. É isso que o homem faz. É por isso que o Senhor diz: é uma geração adúltera e perversa, que vive atrás de sinais, vive atrás de milagres para facilitar a sua vida, para pecar mais. Como eu disse ontem aos irmãos, como eu fiquei perplexo, um desses cantores famosos, que teve essa doença, e aí foi curado, esse tal disse Wesley. Agora é só aproveitar. Uma gratidão. Sabe por que ele está vivo? Por causa de Deus. Ele é ímpio. Mas os ímpios também só estão vivos por causa de Deus. É Deus quem sustenta a vida de todos, tanto ímpios quanto cristãos. Mas só os cristãos de fato são agradecidos, ou pelo menos deveriam ser. Só os cristãos de fato deveriam viver uma vida que demonstre essa gratidão. Pelo menos deveriam viver. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quem aqui já abriu a geladeira e não tinha nada dentro para comer? Só tinha uma garrafa de água. E você bebeu aquela garrafa de água e deu glória a Deus. Eu sinto prazer nas fraquezas. Paulo diz: eu passei fome e sede. Eu passei frio. Paulo passou. Ele não teve condições mínimas de suprir as suas necessidades momentâneas. Ninguém precisa de um casaco grosso num clima como o nosso. Mas vá morar no Canadá para você ver. Aonde faz 20 graus abaixo de zero. Só para você ter uma ideia, se você pegar um copo de água e colocar do lado de fora da sua casa, você conta 5 minutos, aquela água está empedrada. Gelo puro. Não é no congelador não. O congelador é mais quente do que do lado de fora. Lá, se o pessoal não tiver, calefação, ar quente, eles congelam. Aí você precisa de um cobertor forte, de um cobertor grosso, um casaco grosso. Paulo está falando do inverno europeu aqui. Ele está em Roma, não a passeio, mas como prisioneiro. Ele escreve a segunda carta assim: olha o casaco que eu deixei em Troia de trás, que agora aqui está fazendo muito frio. As mínimas necessidades, irmãos. Mas o que acontece com a gente é: rapaz, eu não tenho nenhuma camisa que combine com essa calça. Esse brinco não combina com esse colar. Esse relógio não combina com o meu corte de cabelo novo. Os crentes de hoje. Fraqueza. Fraqueza. As injúrias. O que é uma injúria?
E eu quero lhe mostrar aqui nas palavras do próprio Jesus. Abra comigo rapidamente, eu já estou concluindo, irmãos, em Lucas 6. José já pregou poderosamente para nós nessa passagem. Lucas 6, 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Perceba que toda injúria é fruto de quê? De ódio. O mal odeia o bem. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem. E a injúria é justamente você falar mal de alguém, só lhe fez o bem. A injúria, ela é a companheira inseparável da calúnia, que é você atribuir um fato mentiroso a alguém, dizer que alguém fez uma coisa que ele não fez. Quando vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem, perceba, vão fazer tudo isso por causa de Jesus, não porque você é uma pessoa insuportável, porque tem algumas pessoas que realmente se colocam nesse patamar, reclamam de tudo. E aí o cristão não é assim. O cristão vive Cristo e por isso as pessoas os perseguem e os injuriam. Então ele diz: eu me gloriarei nas injúrias. Paulo era injuriado muitas vezes, amaldiçoado, visto como maldito por essas pessoas. Os próprios judeus blasfemavam, diziam que Paulo era um blasfemo, pois ele pregava Cristo como o Senhor, como o Messias. E Paulo diz: eu me gloriarei, eu sinto prazer nas necessidades. E aí, irmãos, chegou nesse patamar? Eu sinto prazer nas necessidades. Eu tenho uma necessidade que não está sendo suprida, mas a graça do Senhor me faz me alegrar, inclusive em momentos assim. Eu sinto prazer. Eu tenho que pregar em Feira de Santana, mas eu não tenho condições de pagar a passagem, então eu vou ter que ir de pé. Eu sinto prazer nas necessidades. Eu sinto prazer. Eu preciso fazer movimentos com as minhas mãos, mas eu tenho limitações. Eu sinto prazer nas necessidades. Porque tudo isso nos coloca de joelhos. Como aquele povo lá em Atos, que orou: Senhor, a gente só vai conseguir pregar o teu evangelho e viver se o Senhor nos conceder graça. E Deus respondeu, fazendo com que o lugar tremesse. Eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições. O pessoal está lhe perseguindo, não é porque você é descrente, é porque você é crente. Aonde você vai, você é perseguido. Isso é bom, irmão. Não sei se você passa isso. É muito bom. Na hora não, mas depois a gente fica: oh, glória a Deus. Nas perseguições, nas angústias. Você já ficou angustiado espiritualmente? Eu não estou falando carnalmente, eu estou falando espiritualmente. Já ficou angustiado pela salvação de um ente querido? Vou falar uma coisa aqui que vai escandalizar alguns. Você sabia que algumas das pessoas que você ama e que morreram estão no inferno agora? Você sabia disso? Tem pessoas vivas que você ama e que não entregaram ainda a sua vida a Cristo Jesus, não se arrependeram, estão indo para o inferno. Você está angustiado por causa disso? Ou você consegue viver tranquilamente, mesmo sabendo disso? Tem gente que se disfarça, tem gente que se esconde na soberania de Deus, como se a soberania de Deus excluísse a nossa responsabilidade. Diz assim: eu não me angustio com a salvação de ninguém, porque assim, está tudo nas mãos de Deus. Isso parece ser muito bonito, né? Mas não é bíblico. Está tudo nas mãos de Deus, amém?
Mas você sabe quem vai ser salvo ou não? Se você não sabe quem vai ser salvo ou não, você é um crente, você vai fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Está na Bíblia. Não está dizendo, eu vou ficar tranquilo e quem tiver que ser salvo, vai ser salvo. Está dizendo isso para a gente. É por isso que essas pessoas conseguem ir para churrasco no domingo. É por isso que essas pessoas conseguem passar longos tempos longe da igreja. É por isso que essas pessoas conseguem abraçar o falso evangelho. Porque elas não têm compromisso nenhum com Cristo, nem com o seu próximo. Angústia. A verdadeira angústia tem que ser pela salvação ou condenação das pessoas. Você já imaginou que a maior parte dos seus colegas de trabalho vai para o inferno? Você já imaginou que o ônibus que você pegou hoje, provavelmente o motorista, o cobrador e a maior parte dos passageiros estão indo para o inferno? Você já imaginou que quando você entra no supermercado e você cumprimenta às vezes aquela pessoa que trabalha lá e que você sempre compra lá, talvez aquela pessoa está indo para o inferno e você nunca falou do evangelho para ela? Você tem angústia por isso? E aí, irmão? E aí, amigo? E essa pessoa que você dizia aí, amiga, ela está indo para o inferno, você nunca falou isso para ela? Você nunca nem sequer orou? Por isso que sua vida está tão fácil. O máximo de sofrimento que você tem é umas dores no corpo e acabou. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Tudo isso não é por mim, é por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Queria pedir que os irmãos auxiliar na ceia. Feche seus olhos. Eu queria que você se perguntasse intimamente: você ama a Cristo? Você ama a Cristo? É uma pergunta, não responda em voz alta, é uma coisa sua. Eu quero que você pergunte para você: se você ama a Cristo, quais são as evidências disso? Aqui a gente tem no nosso meio uma irmã que é bioquímica. Então, se você disser assim: pastor, eu acho que eu estou com Covid, a irmã, ela vai fazer o exame e ela vai dizer: você só acha, porque você não está não, está dizendo aqui que você não está não. Não tem evidência. Eu estou sentindo umas dores aqui abdominais, eu acho que eu estou com algum problema, e aí você faz uma tomografia, ou você faz uma ultrassonografia, e o médico vai lá e diz para você: não, você não tem nada, seus órgãos internos são todos perfeitos. Vamos imaginar que você está com dores fortíssimas na mão, você tomou uma pancada e você acha que quebrou alguma coisa, aí você vai e tira um raio-x, e o médico diz: não, esse inchaço foi porque você tomou uma pancada, mas não quebrou nenhum osso. Mas doutor, eu estou sentindo dor. Ele diz: não, mas essa dor é normal, mas você não quebrou nada não. Olha aqui no raio-x. Aí mostra. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, com minhas filhas, quando eu tenho que levar elas, às vezes, no hospital, porque elas são muito quietinhas. Principalmente a mais nova. Então você vai lá e aí o médico diz: não, aqui não tem fissura nenhuma, está tudo no lugar, foi só pancada mesmo. Então você ama Cristo, amém? Mas cadê a evidência? Porque a gente olha para o mundo, olha que coisa, irmãos. Aí no mundo, o mundo ele tem o dia dos namorados. Que dia é? Todo mundo sabe aqui. 12 de junho é o dia dos namorados. Hã? Não, 12 de junho. Meu filho, você está solteiro há muito tempo, meu filho. É o seu dia. 12 de outubro é o dia das crianças, é o seu dia. Não,
Está tudo lotado. Tem que reservar. Aí você compra um chocolate, ainda que seja um batom garoto, para dar para a esposa, para a namorada, sei lá. Hoje em dia, né, no mundo tem tantas denominações relacionais. Aí chegam os crentes e dizem: eu amo a Cristo. Sim, cadê? Cadê a demonstração que você ama a Cristo? Cadê? Antes de você falar qualquer coisa, a demonstração que você ama a Cristo não é feita somente dentro da sua casa, é feito fora da sua casa. Qual foi a última vez que você se preocupou com seus irmãos de igreja? Qual foi a última vez que você se preocupou com seus irmãos que ainda não estão aqui, que estão lá? Porque Jesus disse: existem ovelhas que ainda não estão no aprisco. E a gente ainda tem que ir lá buscá-las. Nessa época de pandemia, a gente batizou 2 irmãos que estão aqui. Olha ele ali. Tem dado alegria pra gente, né? A irmã Fabiana e o irmão Mateus. Obrigado, meu filho. Eles não estavam no aprisco, mas agora eles estão protegidos. E existem outros ainda. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Você tem se dedicado ao Senhor? Você tem se dedicado mesmo ao Senhor? A gente está pretendendo daqui a alguns dias, no primeiro sábado de outubro, estar onde? Que dia é o primeiro sábado de outubro? Dia 3 de outubro. Daqui a 2 semanas apenas. E aí? Você tem orado por essa obra? Você tem se proposto fazer alguma coisa fisicamente falando por essa obra? E é só um bairro de tantos outros. E você sabia que Salvador tem mais de 100 bairros? É um negócio assustador. Salvador é uma cidade assim, uma das maiores cidades do Brasil e do mundo. Tem localidades aqui em Salvador que talvez você nunca tenha ouvido falar. Baixa da Égua. Imagine um lugar com esse nome. Aí, tá vendo? Aqui atrás tem outro lugar também que tem um nome esquisito. Como é o nome? Inferninho tem também, mas tem outro. Como é o nome? Bate-Facho, é esse lugar aqui. Bate-Facho. Você vai para o Bate-Facho. Ixi, Maria. Ô Jesus! Você vai para onde, mano? Bate-Facho? Pois é, meu filho, Bate-Facho. José chegou quase perto, quase mataram. Ele foi com a caixinha de som dele aqui, evangelizando por aqui, meu filho. Tem contigo! Tanto que o bichinho deu uma parada no evangelismo, que o negócio empenou. Vamos orar para Deus renovar o irmão de novo e levantar pessoas que vão com ele. É isso que eu estou dizendo, irmãos. A obra de Cristo não está restringida a essas 4 paredes. Aqui é o lugar em que nós aprendemos, somos fortalecidos para fazer o que a gente tem que fazer. Por isso que Paulo está falando isso. Paulo está falando isso não em um cristianismo inerte, em um cristianismo omisso, em um cristianismo parado. Não, ele está falando de um cristianismo dinâmico, de um cristianismo que se move, de um cristianismo que não para, independentemente dos obstáculos, ele os transpõe por amor a Cristo. É isso que Paulo está descrevendo aqui. Por que ele está tão fraco? Se Paulo tivesse continuado a vida farisaica dele, ele não diria isso. Paulo era tão forte
no farisaísmo dele, que ele perseguia, prendia e batia nas pessoas. Mas enquanto cristão, essa é a vida de Paulo. Paulo não tinha angústias enquanto era fariseu. Ele se achava mais de Deus do que qualquer um. E ele achava que quem não era de Deus deveria ser morto. Não, nós aprendemos que quem não é de Deus, é o nosso papel evangelizá-los e amá-los. Isso não é angústia. Essa semana, há anos atrás, 4 ou 5 jovens abandonaram o conforto da vida nos Estados Unidos e foram evangelizar nas selvas do Equador e morreram. O mais conhecido deles é Jim Elliot, mas ele não estava sozinho, ele estava com mais 4 amigos, morreram por 5. Jim Elliot foi em 1976, se eu não me engano, 54, né? Que ele entregou a sua vida por Cristo. Ele vivia nos Estados Unidos, lugar onde tanta gente quer ir morar, porque lá você tem a chance de ter uma vida estável, tranquila, uma vida onde o capitalismo reina. 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCullough, Peter Fleming e Roger Yuderian foram mortos por lanças em uma praia chamada Palm Beach, no rio Curarey, no Equador. Eles estavam tentando alcançar os índios Guarani pela primeira vez na história com o Evangelho de Cristo. A última notícia que a sede recebeu deles, segundo Elizabeth Elliot, que é a esposa, a viúva de Jim Elliot, ela escreveu isso num livro chamado A Sombra do Onipotente, foi que eles cantaram um hino antes de atravessar o rio. O que eles cantaram foi o seguinte: iremos com fé, embora sejamos fracos. Todos os dias precisamos conhecer mais a Tua graça, porém os nossos corações, em nossos corações ressoa um canto de triunfo. Descansamos em Ti e no Teu nome iremos. E todos foram mortos antes das 4h30 da tarde. E Deus os protegeu, e Ele os protegeu da incredulidade, da covardia, do medo, do comodismo de ir embora, comprar uma casa em um bairro de classe média e de dizer outras pessoas podem evangelizar os Alcas. Houve vitória naquela tarde. Essa vitória tem reverberado nos últimos 30 anos e continuará por toda a eternidade. Se esses jovens aqui são cristãos, nós somos o quê? Mais uma vez eu vou repetir. Todos foram mortos antes das 4h30 da tarde. E Deus os protegeu. Mas como Deus os protegeu? Eles foram mortos por lanças. Sim, Deus os protegeu da incredulidade. Quantos de vocês estão hoje paralisados porque são incrédulos? Porque não acreditam que Deus pode fazer mais na vida de vocês? Muitas vezes vocês têm sido avarentos porque vocês acham que se vocês doarem mais, vai voltar. Segundo a palavra de Deus, não é assim. Aquele que doa com abundância ceifará. Ele os protegeu da covardia. Quantas vezes nós somos covardes? Não, eu não vou em tal lugar, eu não vou fazer isso agora no Covid, não, agora é que eu não vou mesmo. Como é, irmão? Vocês vão evangelizar em plena pandemia? Ô gente, meu filho, os bares estão tudo lotados. As feiras estão tudo lotadas. E não vai. E essas pessoas não evangelizam, não? Teve uma pessoa conhecida do meu prédio que estava se queixando que no feriadão ele queria ir para a Praia do Forte, mas já não tinha mais acomodações lá. Bom, mas a gente não está vivendo pandemia? Pandemia só na igreja, porque o mundo parece que não tem mais pandemia. Os crentes têm sido mais covardes
do que os descrentes. Do medo, do comodismo. Quantos de nós estamos acomodados? Já nos acostumamos à nossa vidinha. Igreja, casa, isso, aquilo. A gente já se acomodou, a gente não quer sair daquilo que a gente já se acostumou. Quem disse que você tem que se acostumar com alguma coisa? O desconforto é nosso amigo, o conforto é nosso inimigo. Quantos de nós somos tentados a nutrir o sonho de comprar uma casa, viver naquela casa, ter uma família e passar os nossos dias nesse tipo de ambiente? Irmão, qual mundo você pertence? Foi o início do nosso culto e é o fim da nossa reunião de hoje. Qual mundo você pertence? Que essa resposta guie você no momento da ceia. Cristo morreu para que eu e você vivêssemos para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, nessa manhã ficamos constrangidos, mais uma vez. E o nosso desespero, Senhor, de alma é pensar que talvez estejamos tão endurecidos que a Tua palavra não mais nos transforma. Estamos tão endurecidos, tão congelados, tão frios, tão gélidos. Por mais que o Senhor nos pregue a Tua verdade, permanecemos obstinadamente na incredulidade, aonde não existe qualquer demonstração do Teu poder nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, desse mal. Livra-nos. Ó Deus, nós temos visto, orado e já Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida da irmã Rosana, na vida do pequeno Dylan, do papai e da mamãe dele, nossos irmãos César e Lani. Agradecemos pela vida da irmã Gisele, da pequena Helena, que fazem parte ativamente dessa congregação. Mas nos questionamos nessa manhã se essas inúmeras palavras que temos recebido, que nos chamam a um arrependimento e a uma vida cada vez mais próxima de Ti, de fato têm sido absorvidas por nós. Ó Senhor, que nessa manhã o Senhor nos conceda ouvidos para ouvir e um coração disposto a crer. Ajuda-nos, Senhor, nessa transformação de mente, que cada vez mais venhamos deixar a forma do mundo e tomar a forma de Cristo. Livra-nos de toda desculpa diabólica e concede-nos cada vez mais um arrependimento divino, Senhor. Não nos deixa, Senhor, reféns dos nossos próprios pensamentos, pois eles são maus. Não nos deixa, Senhor, ser guiados pelo mundo, pois o mundo está indo para a destruição eterna.